O Benfica está na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de empatar a 0 com o PSV no jogo de ontem da segunda mão da fase de qualificação para a fase de grupos, que se realizou no Philips Stadium. Se o 2-1 parecia curto a alguns, acabou por revelar-se um bom resultado. Os ajustes de Jesus para este jogo fizeram toda a diferença. A entrada do Taarabt para o lugar de Pizzi, com o marroquino a surgir perto de João Mário e Weigl, deram maior presença no miolo, permitindo complicar o trabalho do trio centrocampista do PSV. Sangaré, Van Ginkel e Mário Götze tiveram na primeira mão demasiado espaço para criar, jogando em superioridade numérica o jogo todo. A facilidade com que o PSV desequilibrou na primeira mão desapareceu neste segundo jogo, muito por culpa do 3-5-2 de Jorge Jesus, que esteve muito bem tanto na preparação como na gestão do jogo. A estratégia deste jogo diferiu do primeiro, principalmente pelo posicionamento e pela marcação, em que os laterais surgiram a fechar os laterais e não o espaço interior. Assim, os médios ficaram a fechar os médios e os homens da frente na pressão aos centrais. Sabemos que o jogo entre linhas é muito procurado pelo PSV, com os laterais a aparecerem muito dentro, mas as duas linhas defensivas do Benfica estão bem organizadas e dão bem conta do recado. O problema principal é depois a pressão ao portador da bola, que fica algo negligenciada com este foco na organização do bloco defensivo, com as duas linhas, no caso uma de 5 e uma de 4. Isto agudiza-se com apenas 10 jogadores em campo, como foi o caso de ontem, em que fica um adversário sempre sem marcação direta. Quando aos 32 minutos da primeira parte Lucas Veríssimo viu o segundo amarelo, o Benfica ficou reduzido a 10 unidades e as perspectivas complicavam-se. Jesus deixa em 4-3-2, testando o jogo, mas acabou por mudar para um 4-4-1, quando percebeu que o espaço deixado na largura pelos homens da linha média iria ser aproveitado pelo PSV, que poderia assim chegar ao golo. Assim Rafa passou para a faixa direita, ficando Yaremchuk sozinho na frente. Na segunda parte regressa ao 5-3-1, converte Tongan a entrar para o lugar de Taarabt, Almeida entra por Gilberto e Ramos por Yaremchuk aos 61 e aos 74 Meité entra para o lugar de Rafa e Everton substitui João Mário. Um jogo que foi sofrido pelas circunstâncias, mas que seria interessante saber como acabaria caso não houvesse esta expulsão. Mau momento de Lucas Veríssimo, podia ter custado muito caro, foi uma expulsão desnecessária e a coisa até acabou por correr bem, mas este é daqueles erros que não podem voltar a acontecer. Mas faz parte e o futebol também é isto. Outro jogador que também não esteve brilhante foi Morato. A inexperiência e talvez algum nervosismo fizeram-se notar nos pormenores e quase nos custa um golo. Apesar disto, mostra-se esforçado e acredito que irá melhorar com o tempo de jogo e treino. Os grandes destaques deste jogo foram primeiro a força do coletivo e depois, individualmente, Odisseias Vlachodimos, com as suas intervenções poupou o Benfica de sofrer o golo, ele que agarrou o lugar depois de inicialmente perder espaço para Elton Leite nas escolhas de Jesus, em segurança no controlo da área e em certeza nas saídas, fizeram Jesus inicialmente torcer o nariz, mas Vlachodimos já mostrou que, se é verdade que por vezes peca nas saídas da baliza, não é menos verdade que entre os postes é um guarda-redes de grande nível, como já demonstrou tantas vezes ao longo da sua carreira no Benfica e como ficou bem claro nestes dois jogos contra o PSV, onde foi figura incontornável. O trabalho de Jorge Jesus começa então a sobressair e é notória a evolução da equipa, que mostra hoje um sentido de união muito forte e grande organização, especialmente defensiva. Olhando para a qualidade do futebol praticado na época passada, fica forçoso admitir que o Benfica cresceu bastante e isto traz boas expectativas para o futuro. Nota positiva para a equipa técnica e para os jogadores, que conseguiram alcançar um objetivo muito importante, o acesso à fase de grupos. São mais 37 milhões em caixa, este valor pode ainda multiplicar-se consoante a performance na competição e há ainda os direitos televisivos que irão ser distribuídos no final da competição. São 300 milhões de euros que a UEFA irá repartir por 32 clubes, de acordo com a performance dos mesmos. O sorteio da fase de grupos realiza-se na quinta-feira com início às 4 da tarde e aí sim vamos poder perceber melhor as probabilidades de passarmos para os oitavos de final. Entretanto, também há campeonato. É já no próximo domingo, dia 29 de agosto, às 6 da tarde, Benfica-Tondela, jogo da quarta jornada. Os encarnados procuram a quarta vitória consecutiva na Liga, contra um adversário que vem de 2 derrotas. Depois vai haver pausa, com os jogos das qualificações das seleções, e o próximo jogo da Liga é no dia 12 de setembro, com visita ao Santa Clara.